Campanha Ação de hoje vai te emocionar com projetos que mostramos aqui ao longo de 2024. Vem comigo passear por todo o Brasil e ver como pessoas têm se doado e feito a diferença onde estão. A nossa primeira parada será no sul do Brasil. Em abril de 2024, o estado do Rio Grande do Sul sofreu com as enchentes que levaram casas, móveis, comida e pessoas amadas. Os empreendedores da fé se uniram para ajudar aqueles que, de uma hora para outra, tinham apenas a própria roupa do corpo. Um momento marcado pela tristeza da perda, mas também pela alegria da solidariedade. Neste ano, o Rio Grande do Sul enfrentou a maior tragédia climática da história no estado. As enchentes não ocorreram de repente, foram anunciadas por alertas de instituições de pesquisa, antecipando as cheias dos rios. No dia 29 de abril de 2024, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu o primeiro alerta vermelho por volume excessivo de chuva. No outro dia, foram registradas as primeiras 5 mortes relacionadas às cheias. Na semana seguinte, a situação piorou drasticamente. E assim os dias seguiram, de muita dor, gente perdendo gente. Todos, de alguma forma, perderam algo ou alguém. Nelson tenta afastar os entulhos que soterraram seu negócio. Ele está entre os empresários que viu a empresa ser tomada pelas águas. A gente botou 30 e poucos anos, trabalhando aí, lutando, E agora perder de uma hora para outra. A gente sempre dava emprego para algumas pessoas, hoje não tem mais, Então não é só a gente que perde, que é o proprietário, os outros também perdem junto. A vontade é de reabrir de novo e ter funcionário, botar funcionário de novo, dar serviço pro pessoal, mas com as minhas forças é impossível. A comoção com tudo que estava acontecendo gerou um êxodo de pessoas e doações até o Rio Grande do Sul. Quanto mais chuva caía e mais o rio subia, mais gente chegava e mais doações eram enviadas. Em vários outros pontos, como aqui, a gente pode trazer famílias, estamos preparados para receber famílias, E também recebe a doação do cidadão civil. A Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil, com os ministérios que apoia e voluntários atentos ao sofrimento das famílias, tratou logo de se mobilizar para prover ajuda emergencial. Atualmente nós temos 16 núcleos regionais da fé em todo o Brasil e nós entramos em contato com esses núcleos regionais e a gente pensou que a melhor atitude seria unirmos os nossos esforços através de doações, inicialmente doações financeiras, e enviaríamos todo esse montante para a ADRA, que é a Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. A ADRA é uma ONG com muita credibilidade, com muita experiência no Brasil e também no mundo. Eu também conversei com o Lucas, vice-presidente da FÉ, que está em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele conta que a FÉ passou também a arrecadar recursos para ajudar as famílias após as enchentes. Elas precisam ter condições de recomeçar. Nosso foco, o foco da FÉ Brasil, tem sido em cadastrar famílias que tiveram suas casas muito alagadas, ficaram submersas e precisam de recursos para isso. Então a gente cadastra essas pessoas, consegue fazer o levantamento de qual foi o tamanho do estrago na casa dessas pessoas. Então a gente imagina que esse auxílio vai ser muito importante para esse novo recomeço. Falando de recomeço, a gente tem a maior parte dessas pessoas, dessas famílias, ainda não retornou para os seus lares. A água segue muito alta na maior parte dos municípios aqui da região metropolitana de Porto Alegre, então as pessoas ainda não voltaram para suas casas, elas só podem voltar a hora que a água estiver baixa ou já tiver secado. Obviamente, pelo que a gente tem visto aí, quando as pessoas retornam e as coisas já estão mais secas, tem muita lama, tem muita sujeira e tem muito estrago. Então, também, no primeiro momento, tem um impacto muito triste, assim, muito negativo, das pessoas voltarem e verem o seu quarto, a sua cozinha, a sua sala, o sofá, os lugares onde elas costumavam conviver. Então, o recomeço passa por aí. A gente tem visto e tem conversado com as pessoas que passam por limpar, através desses aparelhos tipo lava-jato, como a gente conhece. Então, começar a limpar as suas casas, tirar esse entulho, esse lixo todo para fora, colocar para fora todas as coisas que não funcionam mais. Então, as pessoas têm tentado fazer voltar a funcionar a geladeira, fazer voltar a funcionar fogão, enfim, outras coisas de cozinha, mas muitas coisas não voltam a funcionar, não são consertadas. Meus irmãos do Rio Grande do Sul, esse é um momento difícil, um momento de tristeza e um momento de perdas. E nessas situações, nós somos seres humanos e é muito comum que surjam questionamentos e dúvidas.
O nosso Mestre Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele passou e foi submetido também a muitos sofrimentos, a muitas tristezas, e ele deixou uma palavra para nós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nesses momentos de dificuldade, é muito importante que a gente fique do lado de Jesus, que a gente mantenha a nossa fé, a nossa esperança. Estar ao lado de Jesus é a certeza de que nós vamos vencer, assim como ele venceu. Como foi bom relembrar o apoio que a Federação dos Empreendedores ofereceu para aqueles que sofreram perdas com as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Quando uma catástrofe como essa acontece, é muito importante nos unirmos para diminuir a dor, abraçar aquele que sofre e ajudá-lo a levantar. Agora vamos continuar no sul do país e relembrar um projeto em Santa Catarina. Em Lages, aulas de futebol levam adolescentes carentes para mais perto de Jesus. Assim, eu começou com o teologando ali do IAP. Ele esteve ali na região por uns 3 meses. Daí a gente trocou uma ideia com ele, aí estamos num acordo de começar a fazer um esporte. Aí ele visitou ali as escolas, né, divulgou, e a gente começou ali. Ele deu uma força para nós ali no começo. No começo a gente estava ali com média de 50 crianças, quando a gente começou. E o esporte é uma coisa assim do futebol, que eu gosto muito, eu joguei muito futebol. Não fui profissional, mas gosto do esporte. Então isso uniu as duas coisas, né? E a gente usa o esporte para trazer as crianças para conhecer mais de Jesus. A gente traz elas para o Espaço Novo Tempo, estuda a Bíblia no primeiro horário, depois tem o lanche e depois do lanche a gente vai para o campo. Das 10 ao meio-dia a gente fica com eles no campo ali. Nos domingos, né? Nos domingos. Bom, você falou IAP, apenas para o telespectador saber, é uma instituição adventista que funciona no Paraná. No Paraná. E o aluno que foi para lá e que te ajudou a fazer o sonho virar realidade, estudava ou estava nessa escola. Agora, uma coisa, como é que você envolveu a sua esposa? Porque eu acho que ela nunca jogou futebol, né? Como é que você entrou nessa parada, Neire? Primeiramente, quero agradecer por estar aqui, uma satisfação. E o meu trabalho é aquele trabalho nos bastidores, onde quase ninguém vê, mas eu ajudo, incentivando ele, apoiando o trabalho dele e também cuidando dos uniformes das crianças. E quando a gente tem um evento maior, eu participo também, como Natal, Páscoa. Então a gente organiza os preparativos ali para eles. Então é dessa forma que eu me envolvo. Agora, Lindomar, a gente sabe que não é fácil, você falou em muitas crianças, dezenas de crianças procurando, são crianças que, imagina, a grande maioria carentes, têm necessidades. Como é que você faz para ajudá-las, mantê-las e também prover, né? Muitas vezes ele precisa de uma chuteira, precisa de um uniforme. Como é que vocês fazem para arrumar esses recursos? Vocês começaram quando? A gente começou em 2022. 2022. Em junho de 2022. Então, assim, a gente procura parceiros, né? A própria associação, a igreja, ali o Espaço Novo Tempo, os membros. E a gente faz uma campanha ali, quando é preciso arrecadar alguma coisa. E agora, final de ano, a gente arrecadou cestas básicas e também cestas de Natal para eles. Então, todo mundo se envolve ali. Mas a gente sabe que o desafio é grande, porque a gente quer trabalhar com as crianças e chamar mais crianças ainda. E o projeto ele é bem amplo, a gente quer trabalhar também com os pais. Né? Isso tem custo, tem tempo, tem pessoas envolvidas. Então, assim, a gente está gatinhando ainda nesse projeto, mas a ideia do projeto é ele crescer cada vez mais. São, em média, ali 10.900 habitantes na parte alta da cidade, onde a gente atende. Então, tem muita criança ainda ali que a gente precisa trazer para o projeto. Apesar de ser um projeto que não tem muita idade, 1 ano e 2 anos mais ou menos, o que vocês sentiram como frutos já desse trabalho com essas crianças? Olha, a gente vê assim que eles se dedicam, eles vêm para o projeto, né? E às vezes a gente faz alguma ação
ali no Espaço Novo Tempo, a gente convida eles participam, né? Então a gente está vendo que eles têm interesse pelo projeto, eles têm interesse de estar ali, e a gente sempre faz com eles ali um amor e carinho, tudo, né? Bom demais rever essa entrevista do Lindomar e da Neire. Que grande trabalho eles têm feito no projeto Gol de Esperança. Bárbara, a gente não vai parar por aqui. Daqui a pouco eu volto para a gente relembrar mais projetos que marcaram fé em ação em 2024. Quando falamos de missão, talvez você automaticamente já tenha em mente pessoas viajando para outros países, cruzando fronteiras. É claro que missões transculturais são importantes, mas agora não vamos para longe. Vou te mostrar um grupo de voluntários que encontrou perto de casa pessoas que precisavam muito de ajuda e se uniram para ser os braços e as mãos de Jesus para cuidar e levar esperança. Você confere agora na reportagem da Renata Paz. O Brasil é um país subdesenvolvido. Na prática, é o que essa imagem mostra. Lama, água empoçada, casas sem reboco. Lá no final, prédios luxuosos construídos sobre ruas asfaltadas. É a desigualdade em muitos níveis. A Casa da Rosa, por exemplo, ficava abaixo do nível da rua. Então era só chover para alagar. Muitas das vezes começava a chuva tarde. Aí eu chegava do serviço, né? Aí não tinha como tirar no mesmo dia, porque essa gente jogava pela rua, retornava para casa. Aí no outro dia ela começava a ceder um pouco, né, a diminuir um pouco, daí juntava eu e minha filha no balde e a gente tirava. Aí teve um vizinho da outra rua que ele emprestou um motorzinho para poder sugar água. Mas mesmo assim jogava para a rua, retornava também. Enquanto não parasse de chover, não tinha como tirar água. Essa realidade já não é mais a mesma desde que esse grupo de trabalhadores da construção civil chegou. E é uma equipe grande, de gente experiente, que trabalha domingo. E acredite se quiser, sem serem pagos para isso. Eles são os missionários da fé, homens que dedicam a força de trabalho para ajudar famílias como a de Rosa. Eu sou pedreiro e faço muita coisa na construção civil, mas existem pessoas que têm condições de comprar o material, até mesmo no cartão, ou ganhar alguma doação, mas não tem como pagar o pedreiro. Nós, pedreiros, nós não trabalhamos parcelado. Talvez você, amigo que está ouvindo a gente, não tenha o talento de levantar uma parede, de fazer uma massa. Eu não tenho o dom. Mas talvez você tenha um recurso, né? E hoje a gente não tem como estar junto na obra mais, que a gente não tem o tempo para isso. Mas a gente, de alguma forma, a gente está ajudando indiretamente com os recursos, né? Que a gente sabe que é necessário. Tem que vir de algum lugar esse valor para estar ajudando no projeto. Então você que talvez está ouvindo a gente aí, que é empresário, que conhece esse projeto da igreja, quer ajudar de alguma outra forma, esse projeto Missionários da Fé precisa de você. Vanderlei fala com toda a propriedade, porque um dia ele sentou tijolo e bateu massa. Hoje, apoia com recursos financeiros. A gente veio de mudança, né? De Maringá para cá, para trabalhar na Novo Tempo. Eu trabalhei quase 12 anos na área de locução. E a gente pagava aluguel aqui quando mudou para cá. E depois surgiu a oportunidade de comprar um terreno aqui no bairro. Aliás, nessa rua que a gente está, né? Que está sendo feito o projeto. E aí a gente comprou e não tinha como construir. Mas o meu sogro era pedreiro, o Gerson, que é o idealizador do projeto. Ele falou, posso, junto com você e mais uns amigos, ajudar a construir a casa de vocês. E foi aí que surgiu para a gente, na nossa vida, o Missionários da Fé. Então a gente ia domingo a domingo, todo mundo vinha, ajudava, conseguimos construir a casa do zero, né? Limpamos o terreno, fizemos toda a construção e tudo mais. E eles, dessa forma, ajudaram a gente a mostrar que vale a pena, quando a pessoa se une, a fazer algo de bom, né? Que é o que eles fazem até hoje. Então a gente conseguiu conhecê-los e dessa forma ter algo pra gente também, né? Por mais desigual que a vida seja, ela tem suas reviravoltas. E são nelas que Deus atua. A Casa de Rosa está entre as mais de 20 que o Missionários da Fé já transformou. Não se trata de casas novas. São histórias de vidas dentro de lares que passam a ser recontadas com mais felicidade. A casa é importante para se morar. Um lar é necessário para se viver com dignidade, apoio e esperança. É isso aí, muitas mãos se unindo para reconstruir um lar. Foi muito bom relembrar com vocês esse projeto pertinho de mim, aqui em Jacareí. Agora vamos para Brasília com a Areó. Ela dedica casa, tempo e recursos para manter o Instituto Crescer, que é uma clínica de recuperação de dependentes químicos que incentiva a profissionalização e a entrada no mercado de trabalho. Eu queria que você explicasse o que a motivou a
fazer esse trabalho, que é um trabalho complexo, difícil, envolve profissionais de várias áreas, porque, infelizmente, o mundo das drogas é um mundo cheio de armadilhas e precisa de grandes necessidades, acompanhamentos e também o apoio da família. Por que você resolveu montar o Instituto? Na realidade, esse projeto foi instituído por Deus. Quando eu me converti com uma pessoa num grupo que a pessoa era adicto, ou seja, ele era usuário de drogas, já recuperado. E aí eu fui para as ruas com eles, com a igreja, orar, levar comida para as pessoas. E aí os moradores de rua diziam: irmã, a comida é muito boa, mas eu não aguento mais sofrer, eu preciso sair das ruas. E aí eu não tinha, foi numa época em que eu estava falida, eu quebrei numa empresa, e aí o Senhor começou a tocar no meu coração: leva para o único lugar que você tem. E aí eu comecei a levá-los para minha casa. Que é uma casa grande, pelo que você me disse, né? Ela não era desse tamanho quando começou, ela era uma casa grande, mas não do tamanho que é. Hoje ela tem 1.000 metros de área construída em função de acolher as pessoas. Você não teve medo de acolher pessoas que, às vezes, têm os seus momentos de crise e podem fazer coisas até de ataque, desse tipo de coisa, de rebeldia? Na realidade, como todo esse trabalho foi inspirado pelo Espírito Santo, eu nunca tive medo. Eu os considero filhos. Quando eles entram lá, eu os chamo de filhos, e é nessa perspectiva que a gente convive. Então, eles me chamam de mãe, mãezona, mãezinha, eles me chamam de mãe. E graças a Deus, nesses mais de 20 anos que nós estamos lá, eu nunca tive nenhuma intercorrência em função da doença deles. Ariel, quantas pessoas cabem, quantos filhos você pode abastecer a casa? A nossa casa, só esta unidade, cabem 60 pessoas. Nós já tivemos até 4 unidades. Hoje, em função, depois da pandemia, a escassez de parceiro, de recursos, a gente reduziu e estamos somente com essa unidade de Vicente Pires. Bem, a gente sabe que tem muitos lugares que fazem recuperação de drogados, mas qual é a chave para você fazer com que eles tenham uma nova vida, uma nova esperança? É a religião? É introduzir Cristo nesse processo? Na realidade, sem Cristo, nada funciona. Por exemplo, a questão da dependência química, é uma doença compulsiva e obsessiva. A pessoa, por si só, ele não tem forças para largar. Há um processo cerebral que altera o funcionamento do cérebro. Então, quando a gente introduz que tem um poder superior, que tem um poder maior, que pode ajudá-lo, isso começa a quebrar, sabe, aquele grande potencial da substância, e a pessoa começa a entrar na fé. Quando ela começa a entrar na fé, Jesus faz a parte dele, o Espírito Santo faz a parte dele, e aí ele começa a trabalhar numa outra perspectiva de que tem um Deus que pode ajudá-lo a vencer aquele mal. Ariel, até que ponto é importante o apoio da família, quando essas pessoas têm família, né? Muitas vezes nem têm família, para apoiar nesse processo. Quando a pessoa tem família ainda, é fundamental. Inclusive, a gente tem um trabalho lá que se chama GOF, que é Grupo de Orientação Familiar. As famílias têm, por obrigação, ir numa reunião uma vez por mês, no dia da visita, onde nós preparamos a família para essa nova pessoa que vai sair da internação, do acolhimento. Então, a família tem que saber o que é a doença, como tratar com ela, o que não pode ser feito depois que a pessoa sai. Então, assim, o trabalho com a família é fundamental para que o acolhido tenha sucesso. Qual é o tempo médio para um drogado se recuperar? Nós trabalhamos com 12 meses, só que neste tempo, esse tempo eu digo que é o começo. Por exemplo, quando ele sai com 12 meses, ele vai começar o processo de recuperação. Ele sai com as ferramentas para saber lidar com a doença, porque a doença em si, ela é para sempre. É uma doença que, do ponto de vista da medicina, não tem cura, porque há uma alteração no cérebro. Então, quando ele sai, depois desses 12 meses, ele sai sabendo o que ele tem e como se defender daquela doença, daquela compulsão. E, através disso, só para finalizar, nós já levamos mais de 40 pessoas para o batismo, para o seio da família cristã,
né, adventista lá em Brasília. Então fechamos com chave de ouro. Verdade. Bem, você telespectador, não saia da Novo Tempo. A nossa programação é feita com muito carinho para todas as idades, para todos os públicos. E agora chegou a hora de me despedir. Espero que você esteja com a gente na próxima semana, nesse mesmo horário, com gente parecida, semelhante à Areó, que faz diferença por onde anda. Obrigado pela sua audiência e até a próxima semana, se Deus quiser. Para o encerramento do programa, eu convoco Bárbara Luz. Bárbara, é com você. Muito bom relembrar junto com você hoje projetos que marcaram Fé em Ação em 2024. E semana que vem tem mais. Nós vamos para o norte e nordeste do Brasil. E você é meu convidado para seguir nessa viagem que mostra amor ao próximo e esperança. Você pode estar sempre conectado com a fé. É só entrar no site feadventistas.org.br ou mandar uma mensagem no Instagram fé_adventistas. Você também pode assistir esse programa quando quiser pelo YouTube ou pelo NT Play. Semana que vem eu volto. Até mais!